Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Agronegócio e mais uma vez eu agradeço a sua companhia e desejo a você um dia muito abençoado. No programa de hoje, você vai ver que as importações chinesas de soja caíram no mês de agosto. Vamos falar das exportações de grãos da Ucrânia, que ainda estão encontrando dificuldades para sair do país. Você vai ver que aumentou em muito as exportações de milho do Brasil para a União Europeia. Rodolfo Silber, agrônomo e analista da Scott Consultoria, vai comentar sobre a relação de troca entre arroba do boi gordo e polpa cítrica. E vamos conversar sobre crédito de carbono, uma modalidade de negócio que vem crescendo muito aqui no Brasil. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre as importações chinesas de soja. Os dados divulgados pelo Departamento de Alfândega da China apontam que as importações chinesas de soja totalizaram 7 milhões de toneladas no mês passado, agosto. Só que teve um recuo, uma quedazinha aí de 24,5% quando a gente compara com o mesmo agosto do ano passado. Mas no acumulado do ano, a China importou 61 milhões de toneladas da oleaginosa e dentre os derivados da oleaginosa, a China adquiriu 30 mil toneladas de óleo de soja em agosto deste ano, uma queda de 76% em relação ao volume registrado um ano antes, e de janeiro a agosto deste ano, a importação da commodity totalizou 210 mil toneladas. As importações chinesas de milho chegaram a 1 milhão e 800 mil toneladas em agosto, volume 44% inferior ante o registrado em agosto do ano passado. Mas no acumulado do ano, o país importou 16,9 milhões de toneladas do cereal. Agora, falando em lácteos, a China importou 260 mil toneladas. Isso no mês de agosto, 25,9% menos que em igual período do ano anterior. Entre janeiro e agosto, o país comprou 2 milhões e 200 mil toneladas de produtos lácteos do mercado brasileiro. E agora vamos falar sobre a exportação de grãos da Ucrânia, que ainda encontra dificuldades para sair do país. O Ministério da Infraestrutura da Ucrânia disse que, em um total de 165 navios com 3,7 milhões de toneladas de produtos agrícolas a bordo, deixaram a Ucrânia sob um acordo intermediado pelas Nações Unidas e também pela Turquia para desbloquear portos marítimos ucranianos. O Ministério disse que 10 navios com 169 mil toneladas de produtos agrícolas estavam programados para deixar os portos ucranianos no Mar Negro. Isso no domingo passado. A Ucrânia, um grande produtor e exportador global de grãos, embarcou até 6 milhões de toneladas de grãos por mês antes da guerra. 3 portos do Mar Negro foram reabertos sob acordo assinado em 22 de julho por Moscou e Kiev. E o Ministério disse que esses portos podem carregar e enviar ao exterior de 100 a 150 navios de cargas por mês. O governo local informou que a Ucrânia tinha como expectativa colher pelo menos 50 milhões de toneladas de grãos neste ano de 2022, quando comparado com o recorde de 86 milhões de toneladas que foram colhidas no ano passado. Por causa da perda de terras para as forças russas e menores rendimentos de grãos, dados do Ministério ucraniano mostraram que as exportações até agora, em 2022 e 2023, já incluíram 1 milhão e 900 mil toneladas de milho, 783 mil toneladas de trigo e 257 mil toneladas de cevada. E agora você vai ver que aumentou muito as exportações de milho do Brasil para a União Europeia. E as exportações de milho aqui do nosso país
para o complexo europeu aumentou mais de 80% no acumulado do ano até agosto, após os embarques dobrarem no mês passado, com europeus fiando-se nos brasileiros para complementar uma redução nos embarques da Ucrânia, segundo os especialistas e integrantes do setor. E com uma quebra drástica da safra de milho da União Europeia pela seca, é possível que os negócios entre o Brasil e os europeus sigam em patamares acima da média nos próximos meses, enquanto existem incertezas sobre a constância das exportações ucranianas para as nações europeias. As exportações de milho do Brasil para a União Europeia cresceram 82% entre janeiro e agosto, ante o mesmo período do ano passado, para 3,6 milhões de toneladas, um aumento em ritmo maior do que o visto para todos os destinos, de 79%, uma vez que o país, este ano, está tirando proveito de uma safra recorde, ao passo que em 2021 houve uma quebra severa pela estiagem e geadas. O mês de agosto respondeu pela maior parte dos embarques do ano do Brasil para a União Europeia, com 2 milhões de toneladas, o dobro do total embarcado no mesmo período do ano passado, de acordo com dados do Ministério da Agricultura. E agora Rodolfo Silber, agrônomo, analista da Scott Consultoria, vai comentar sobre a relação de troca entre a arroba do boi gordo e a polpa cítrica. Confira. Olá, meu nome é Rodolfo Silber, sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria e hoje vou trazer um pouco sobre a relação de troca entre o boi gordo e a polpa cítrica pelletizada. Bom, com o avanço da colheita da laranja nas principais regiões produtoras, isso vem pressionando as cotações da polpa cítrica pelletizada. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, na primeira quinzena de setembro, aqui em São Paulo, a tonelada da polpa cítrica pelletizada estava cotada em R$ 1.113 sem o frete. Comparando com a média de agosto, o preço caiu 7,7%. Já em comparação com os últimos 12 meses, o insumo ele está custando 24% a menos. Já o boi gordo em São Paulo, ele caiu em setembro, frente a agosto, 2,9%, e a queda mais acentuada do insumo, frente à queda do boi gordo, fez com que a relação de troca melhorasse para o pecuarista. Em São Paulo, então, são necessárias 3,9 arrobas de boi gordo para a compra de 1 tonelada da polpa cítrica. Isso representa uma melhora de 4,9% em relação à média de agosto. Considerando setembro de 2021, a relação de troca melhorou 20,2%. Para o curto prazo, a expectativa é de preços frouxos para a polpa cítrica, só que vale uma atenção para o avanço da liberação da exportação da polpa cítrica para a China, que está nos trâmites finais. Isso pode dar uma sustentação nos preços, mesmo com o avanço da colheita e a maior oferta do produto no mercado. Por hoje era só isso, obrigado e até a próxima. E agora vamos comentar sobre a comercialização de crédito de carbono. O BNDES, ele iniciou estudos para viabilizar concessões florestais com base na comercialização de créditos de carbono. O Banco de Fomento, ele já atua em projetos ambientais com a licitação de parques para turismo e de florestas, com foco em manejo sustentável. A ideia, porém, é ampliar as formas de gerar receitas a partir da conservação. Segundo Pedro Bruno Souza, que é o superintendente de parcerias em infraestrutura social e serviços ambientais, ele disse que para viabilizar esse modelo será preciso estruturar um arcabouço regulatório e jurídico para os contratos, que já que hoje existem aí uma série de restrições. Por exemplo, a legislação proíbe a venda de créditos de carbono em concessões florestais. A ideia é que os estudos dessa etapa inicial sejam concluídos até dezembro, para que iniciativas específicas possam ser estruturadas a partir de 2023. A estimativa inicial do banco é fazer 3 projetos piloto, com cerca de 1,6 milhão de hectares. Estes, porém, ainda não foram definidos.
O Brasil tem um potencial enorme para esse mercado, mas antes é preciso garantir segurança jurídica ao modelo. Em paralelo a esses estudos, o BNDES tem avançado com novos projetos de concessões florestais baseados em manejo sustentável, ou seja, na extração de produtos madeireiros e não madeireiros de forma controlada, algo que já é uma realidade no país. E agora vamos falar um pouco de queda. No ano de 2022, registrou queda de aproximadamente 11% no consumo per capita de carne bovina aqui no Brasil, em comparação com o ano passado. Segundo especialistas, é o menor consumo por pessoa por ano, verificado nos últimos 10 anos. Otimismo no mercado é visto somente a partir de 2023. Os desafios e as oportunidades do mercado bovino, principalmente de Mato Grosso, foi um dos pontos discutidos em Rondonópolis no primeiro encontro técnico de pecuária de corte. O evento foi uma iniciativa da Fundação e Apoio à Pesquisa Agropecuária do Mato Grosso, a Fundação MT, a Associação dos Criadores do Mato Grosso, a Acrimate, e o Instituto Mato Grossense de Carne, o IMAC. Coordenadora da Inteligência de Mercado do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a doutora Monique Kempa, ela comenta ainda que no mercado interno existe uma estagnação no consumo, em especial diante dos altos patamares de preços encontrados nos supermercados. No médio prazo, espera-se uma retomada, uma melhora, muito por conta da taxa de desemprego, que tem recuado no país como um todo, e também do rendimento dos brasileiros que começam a se elevar. Apesar da conjuntura para médio prazo pode favorecer o consumo, a especialista do IMEA revela que para 2022 as projeções são de estagnação na aquisição de carne bovina por parte dos brasileiros. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre fertilizantes e também sobre crédito de carbono, uma modalidade que vem crescendo muito aqui no Brasil. Nós voltamos já em um minuto só. trânsito, você nunca segue sozinho. Pedale preferencialmente na ciclofaixa. Evite atravessar fora da faixa de pedestres. E respeite a sinalização e os limites de velocidade. Juntos, salvamos vidas. Detran e Estado de Goiás. Bem-vindos ao nosso novo sobrado com 4 quartos, 3 suítes da FGR. Conforto para toda a família. Ai, eu gostei. Com financiamento fácil FGR. E é claro, em um Jardins. Jardins Berlim. O novo lançamento da FGR. Sabe que eu tava pensando em abrir uma padaria aqui na cidade? Você acha que tem mercado? Oh, se tem. É que eu não entendo muito de negócio. Você acha que tem um jeito de aprender rápido? Oh, se tem. E como aprender aqui? Ué, vai ali no Sebrae. Tem Sebrae na nossa cidade? Oh, se tem. Em Goiás, onde tem empreendedor, tem Sebrae pertinho. Ou se tem. É só acessar o QR Code na tela para ver. Sebrae Goiás, a força do empreendedor brasileiro. Para você, produtor rural, a Macroservice Materiais Elétricos tem condições de preços imbatíveis. Trabalhamos
trabalhamos com as melhores marcas, produtos e serviços de confiança. A Macroservice Materiais Elétricos é referência no mercado há 40 anos. Entre em contato com a Macroservice Materiais Elétricos e faça seu orçamento. Adivinha que cidade eu estou? Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG Senar está presente em todas as cidades de Goiás. Ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG Senar. É de todos, mas feito para cada um. Setembro é o mês de aniversário da Tenda. São 53 anos e mais de 130 mil apartamentos vendidos. Nem Hollywood produz tantas histórias com final feliz. Na semana de 19 a 24, temos condições de cinema para você conquistar sua casa própria. Entrada em até 72 vezes. Use seu FGTS. Visite a loja Tenda mais próxima e faça uma simulação grátis. Mas só de 19 a 24, hein? Ou ligue 4003-1205. Tudo o que você precisa para a sua beleza. Conquistar uma saúde de ouro e aprender que o mais importante é você. Domingo, 7h30 da manhã. Sempre bem. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta e agora nós vamos falar sobre fertilizantes. O setor de fertilizantes, reunido nesta semana na Expo Zibram, reafirmou a importância de se manter as recentes políticas públicas em favor de um equilíbrio entre produção nacional e a importação. O diretor executivo do Sindicato Nacional da Indústria de Matérias-Primas para Fertilizantes, o Simprifert, que é o Bernardo Silva, ele criticou a política que nos últimos 25 anos incentivou foi a importação e levou à deterioração da produção nacional. Ele lembra que hoje existem 20 operações em 10 estados brasileiros. Segundo o vice-presidente de Relações Públicas, Sustentabilidade, Estratégia e Desenvolvimento de Negócios da Mosaic Fertilizantes, o Arthur Liacre, ele disse que existe um potencial para crescer, uma vez que a produção nacional representa apenas 10% do que é consumido. O Simprifert, que é o Sindicato Nacional da Indústria de Matérias-Primas para Fertilizantes, disse que a indústria ela é estratégica para o mundo, não só por segurança alimentar, mas por segurança nacional. Os fertilizantes, apesar de serem commodities globais, têm a exploração concentrada em reserva mineral. E não são todos os países que têm esse privilégio. O Brasil tem bastante recurso para isso e precisamos explorá-lo para ter soberania nacional, já que os fertilizantes têm sido usados nessas disputas geopolíticas. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido é o diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar de um tema altamente interessante, que é crédito de carbono. Inclusive, eu disse no primeiro bloco, eu falei sobre o BNDES em relação ao crédito de carbono. Guido Juliano, mais uma vez, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Como é que está esse burburinho crescente de crédito de carbono no Brasil? Bom dia, Antônio. O carbono hoje já é um produto, um ativo, e o mundo inteiro está observando o Brasil porque se a Europa volta a usar combustíveis fósseis, energia atômica por conta desta crise gerada pela guerra entre Rússia e Ucrânia, o Brasil caminha em sentido contrário. Nós estamos a cada dia criando parques eólicos para gerar energia dos ventos, fazendas de luz para gerar a energia elétrica. O Brasil tem um potencial para se gerar
energias renováveis, que até hoje isso não é mensurado. Nós seremos um país de geração de energia limpa e, por outro lado, nós estamos sequestrando o carbono. Uma coisa nós temos que falar, nós precisamos parar de desmatar a Amazônia. Agora, a nossa agricultura é uma grande sequestradora de carbono. Mas as pessoas me perguntam, mas como sequestradora de carbono? Todo o processo de fotossíntese das plantas que produzem o nosso alimento, a ração para o gado, para o porco, para as aves, a fotossíntese tem que captar, tem que sequestrar o CO2, o gás carbônico da atmosfera. E uma parte, Antônio, uma boa parte fica retida no solo e no subsolo. E isso de maneira indefinida, com o advento do plantio direto na palha. Esta palha que nós estamos nos referindo, esta palha é riquíssima em carbono e ela vai ficar na área. Uma parte será mineralizada e servirá de adubo para as culturas seguintes, porém chegará outra palha, né? E isso indefinidamente. Então, hoje nós temos um ativo, um produto que se chama carbono no solo do agronegócio. E aí nós podemos começar a olhar o agronegócio também como uma bioeconomia. Pois é, Guido. E além disso tudo que você falou, principalmente do plantio direto, nós temos um outro, vamos dizer, um outro processo de plantio, que é a integração lavoura, pecuária, floresta, que também vem somar com o plantio direto. Ou seja, a lavoura, você planta a soja, colhe a soja, planta o milho com capim, esse milho vai ser colhido, vai sair o capim, você põe o gado e esse milho e essa soja podem estar plantados entre fileiras de eucalipto. Exatamente. Aí a integração lavoura, pecuária, floresta é o que há de mais aprimorado em termos de carbono, porque todo esse processo que você falou do plantio da soja, do plantio do milho com capim, nas fileiras de eucalipto, tudo isso é sequestro de carbono mesmo. E nós estamos caminhando a cada dia para esta integração. Uma área do Brasil já faz a integração lavoura-pecuária. Uma outra área faz lavoura, pecuária, floresta. O Brasil vem crescendo e nós precisamos parar de demonizar o agronegócio. O agronegócio, além de produzir alimentos, além de produzir divisas, bilhões de dólares brotam do solo todos os anos. Nós também estamos contribuindo para o planeta, sequestrando o carbono. Isso é muito importante, Antônio. Só para ter uma ideia, às vezes tem muita gente que, quando a gente fala sequestrar carbono, ele não entende assim, muito bem. Mas só dando uma explicada muito rapidinha. Imagine uma árvore, aquela árvore ela funciona como um filtro. Ela tira da atmosfera o gás carbônico, que é prejudicial a nós, e leva, através das suas folhas, ela leva para o caule da planta e para as raízes. Enquanto aquela planta viver, aquela árvore ficar viva, ela está retendo carbono da atmosfera. CO2 da atmosfera, desculpe. Exatamente. E o detalhe, quando há fotossíntese que capta o CO2, o gás carbônico, ele retém o carbono e libera o oxigênio puro. Então, as plantas, seja a soja, o milho, uma árvore de cerrado, são purificadores de ar. Estamos aí, né, trabalhando para melhorar o mundo, gerar divisas, gerar riqueza para o Brasil. O agronegócio, mais do que nunca hoje,
Todos os países desse planeta estão olhando o agronegócio brasileiro porque nós avançamos em pesquisa, em produtividade e, além de tudo isso, que nós comentamos sobre a questão ambiental. Pois é, Guido, e tem gente aí radicalmente contra, né, Guido? Querendo acabar com tudo isso, né? Exatamente. Antônio, há uma questão muito séria. O agronegócio brasileiro, ele gera 100 bilhões de dólares por ano. Ou seja, numa década, o agronegócio gerou 1 trilhão de dólares, que está aqui no Brasil gerando emprego no interior, gerando tecnologia, as indústrias do agronegócio trabalhando cada vez mais, mas em contrapartida, por problemas na última década, em que o Brasil foi perdendo as suas indústrias. Muitas foram para o Paraguai, outras simplesmente faliram e outras preferiram montar as suas estruturas na China. E o Brasil, que era um país que caminhava rapidamente para a industrialização, nós levamos uma marcha ré muito grande. Em 2018, o PIB da indústria, o PIB brasileiro, nós tínhamos somente 11% que vinha da indústria. E é bom lembrar que o agronegócio, o PIB vai quase a 30% das riquezas geradas no nosso país. E tem gente querendo acabar com o agro. Acabar com o agro, mas por puro ciúme. Mas ninguém segura o agro. O agro tem sua independência. Se nós olharmos as famílias, as pessoas que trabalham com o agro, nos mais longínquos rincões do Brasil, nós vamos ver o agro tem sua autossuficiência, que se chama trabalho 7 dias por semana. 365 dias por ano. Exatamente. Ininterruptamente. Infelizmente, muita gente não sabe disso. Pensa que é só chegar no supermercado e comprar uma caixinha com leite. E não sabe nem de onde veio aquilo ali. Né, exatamente. E o agro está começando a prejudicar, a cutucar o pessoal da Avenida Paulista em São Paulo, né, Guido? Exatamente, porque tudo isso que nós estamos falando, esses 100 bilhões de dólares gerados no agronegócio todo ano, esses 100 bilhões de dólares eles não vão para a Avenida Paulista, eles vão para as cidades do interior do Brasil. Isso preocupa porque toda a estrutura estava sendo montada para a Avenida Paulista, os grandes empresários de outros segmentos a oferirem vantagens financeiras. Só que agora é lá no campo que nós produzimos os bilhões de dólares e o alimento para o brasileiro e para o mundo. A Avenida Paulista concentra hoje o maior centro financeiro da América Latina, né? Só isso. Exatamente. Guido, foi bom demais, Guido, essa conversa nossa é muito boa. Vamos torcer para tudo dar certo. E dará. Muito obrigado, Guido. Até a próxima oportunidade, ok? Ok, é um prazer. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: sucesso parece estar ligado à ação. Pessoas prósperas continuam se mexendo. Eles cometem erros, mas não desistem. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus os abençoe. E até o próximo programa.